A paz de Cristo. 1 Reis, capítulo 17, versículo 13, diz assim: Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho. No final do capítulo 16, vimos iniciar o reinado de Acabe. E aqui no 17, Elias, o profeta, ele já prediz grande seca. No versículo 1 diz: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Elias aqui ele vem falar para Acabe que por conta da maldade, por conta do culto aos ídolos, Deus não iria enviar chuva naqueles anos. E aí Elias ele fala essa profecia e se retira, vai lá para a torrente de Querite, onde o Senhor fala: vai para a torrente de Querite, fica lá que eu te alimentarei. E Deus mandava os corvos levar o alimento para ele. Só que chegou um tempo, aqui no versículo 7 fala: mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Não chovia sobre a terra, não tinha como ter água. E aí Deus fala: olha, dispõe-te, sai e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e lá ordenei a uma viúva que te dê alimento. Então, Elias, a partir do versículo 8, ele foi para Sarepta para conhecer esta viúva. No versículo 11 diz: indo ela buscá-la, uma água que ele pediu, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Aí ela fala: olha, eu sou viúva, a água até busquei, mas eu não tenho condições de te dar. O pouco que eu tenho aqui era para eu e meu filho comer e a gente morrer. Aí o profeta, no versículo 13, que foi lido aqui, fala: vai lá e faz o que você se propôs a fazer no seu coração, mas primeiro faz para mim. Olha o mistério. E aí ela foi e fez segundo a sua palavra. Só que ele alertou ela: não temas, vai, faz para mim primeiro. A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele falou para ela fazer, mas falou com uma promessa de Deus. Falou: olha, vai lá, faz. Porém, não vai faltar na tua casa nada. Faz primeiro aquilo que o Senhor falou para fazer, e nada faltará. Ela foi e fez. Da panela a farinha não se acabou, 16. E da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Ou seja, ela fez aquilo que o Senhor pediu e nada lhe faltou. Aí depois disso adoeceu o filho dela, veio a morrer, e ela foi e falou: o que tenho contigo, Elias? Porque as pessoas pensavam, como o homem de Deus passava numa cidade ou se hospedava em algum lugar, Deus mostraria o pecado daquela pessoa e acabaria acometendo de alguma enfermidade ou alguma coisa poderia acontecer. E ela achou que o filho dela morreu por causa disso. Aí chegou Elias no local, orou, se estendeu sobre o menino, e o menino reviveu, e ele entregou nas mãos da sua mãe. Ele disse: vê, teu filho vive. Aí no versículo 24 do capítulo 17. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ou seja, ela viu que realmente Elias era um homem de Deus. Após ter feito o milagre, da farinha e tal, ainda não era um homem de Deus, mas ela viu que após o seu filho ser ressurreto, ele era um homem de Deus. E aí ele vai se apresentar a Acabe, porque ali passou 3 anos, a seca estava terrível, estava horrível a seca, e Obadias, servo de Acabe, ele sai à procura de fonte. Acabe falou: olha, Obadias, vai, procura fonte por aí, porque pelo menos para alimentar os gados, os bois, e
E ele saiu a procurar. Nisso que ele sai a procurar, ele sai a procurar fontes, ele se encontra com Elias. No versículo 8 do capítulo 18 diz: respondeu-lhe ele: sou eu, vai e diz a teu senhor, eis que aí está Elias. Obadias ficou com medo, porque falou: Elias pode de uma hora para outra ser transladado, sumir, sair daqui para ali, então eu vou falar, ele não vai estar comigo, e aí eu vou acabar morrendo pelo meu Senhor. E aí no versículo 15 disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Aí ele deu a palavra dele em nome do Senhor. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Ou seja, passou 3 anos da grande seca que o Senhor tinha predido. E aí Elias vai encontrar com Acabe. És tu, ó perturbador de Israel, disse Acabe para ele. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalim. Ou seja, esses 3 anos que está tendo seca, não é por causa que eu falei e Deus foi lá e fez, mandando um julgamento simplesmente sobre Israel, mas é porque vocês não obedecem à palavra do Senhor. Por isso que Deus ele fez isso, essa grande seca durante 3 anos. Só que aí ele fala assim: agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal. Então Elias ele vai ter com os profetas de Baal no Monte Carmelo. E ali, Elias, no capítulo 18, versículo 20, diz assim: então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Aí, ali, o que acontece? Não havia chuva. Deus falou que não haveria chuva. E os profetas de Baal, eles eram os deuses da fertilidade, os deuses da chuva, que controlavam a chuva. Então, Elias falou: nada mais justo, porque já que não tem chuva, vamos ver se eles são realmente poderosos, ou se só tem um Deus que é poderoso. Aí juntou os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, e Elias falou: se o teu Deus é poderoso, manda fazer cair fogo do céu sobre o holocausto. E aí Elias falou: também vou preparar o holocausto, serão 2 novilhos. Então, no versículo 20, pediu para juntar todo o povo, e Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Elias chamou o povo à responsabilidade. Hoje, irmãos, nós podemos ver que Deus ele nos chama a algumas responsabilidades, e às vezes nós não queremos ir. E Elias fala aqui: vem cá, você vai ficar com Deus ou vai ficar sem Deus? Vai ficar com outros deuses por aí, outros ídolos? Não adianta cochear entre 2 pensamentos. Não adianta a gente querer agradar a Deus e agradar ao mundo. Temos que estar só com... Então Elias chama e ninguém respondeu nada, ficaram em silêncio, porque sabiam do erro que estava tendo em Israel. Então, os profetas de Baal armaram lá todo o novilho, a lenha, fizeram tudo e tentaram clamar ao Deus, só que nada aconteceu. Sabe por quê? Porque ele não iria responder. Não tinha como ele responder, porque era um Deus morto. E aí Elias, a partir do versículo 30, ele faz algo aqui muito interessante. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Então Elias começa algo aqui que faz com que o milagre venha acontecer. Elias restaura o altar. Primeira coisa que Elias fez. Depois ele toma 12 pedras e muda o nome. Olha, no versículo de número 32, com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de semente.
E no 31, aliás, diz assim: tomou 12 pedras, segundo o número das tribos do filho de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Ou seja, tomou as 12 pedras que representavam o nome dos filhos de Israel.